Saúdo e cumprimento a amada igreja de toda a terra com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Irmão, vem por intermédio desse vídeo, pegue a sua Bíblia aí para a gente meditar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Pode ver que, como no outro vídeo eu mostrei, eu marquei aqui o versículo 6, capítulo 3, não sei se dá para os irmãos, versículo 6. Os irmãos que acham o versículo interessante, eu costumo orientar os irmãos a marcar com um lápis ou uma caneta. Eu costumo marcar. Continuamos a falar do caráter de Paulo, no versículo capítulo 2, verso 14 em diante, e no capítulo 2, versículo 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele fala no versículo 16, capítulo 2, versículo 16, e para essas coisas, quem é idôneo? Irmão, nós estamos falando de caráter aqui no capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, continua falando do caráter de Paulo. E ser idôneo, como falei no outro vídeo, é ter caráter, uma pessoa de confiança da parte do Senhor. Deus está alertando os pastores que tenha caráter, seja idôneo, pregue a palavra do Senhor, pregue os espinhos, pregue a rosa, mas pregue os espinhos também. Fale a verdade da maneira como ela é, não da maneira da sabedoria terrana, mas segundo a sabedoria do alto, como lemos no outro vídeo lá em Tiago. 2 Coríntios 3,6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus está falando aqui, irmão, da letra, muita letra, mata. Você pega o capítulo 3, estuda aí na sua casa o capítulo 3 todo, que você vai entender o que eu estou falando. Paulo está falando aqui nesta palavra e não devemos ler. Antigamente o povo lia muita lei em tábua, mas não guardava no coração. O povo hipócrita fingia ser uma coisa que não é, aparentava. Ser hipócrita, como eu falei no outro vídeo, é uma pessoa que finge que guarda a fé em Cristo Jesus, finge que segue os mandamentos do Senhor, mas a verdadeira natureza daquela pessoa que fala que crê em Deus, que se diz crente, se diz cristão, omite a verdade do Senhor. Isso que a Bíblia diz ser hipócrita, não tem nada a ver com o uso do costume, nada a ver da pessoa, do cristão querer andar vestido. Quem é do céu sabe o que vestir, andar decentemente. Ser hipócrita é omitir a verdade do Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando para todo pastor, todo obreiro, todo servo, todos aquele que processa a fé em Jesus Cristo, ser idôneo, ter caráter, ser de confiança do Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes estão com muita sabedoria de letra, mas Espírito Santo de Deus não tem, não há mais milagre. Muitas pessoas, muitos pastores e pastoras fingindo, pagam pessoas para fingir que tem milagre da igreja. Por quê? Pessoas hipócritas que fingem que guardam os mandamentos do Senhor, mas a verdadeira natureza dele omite a verdade. Então Deus está falando para os crentes não se aprofundar em letra, mas pedir, como eu gravei em outro vídeo lá, em Tiago, pedir a sabedoria do alto. Essa é a verdadeira sabedoria, porque a teologia, irmão,
trouxe o pecado para dentro da igreja. E ele diz aqui, ó, no versículo 18, 3:18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados na glória, de glória em glória, nas mesmas imagens do Espírito do Senhor. Eu quero falar sobre isso aqui, ó, no versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está Espírito do Senhor há liberdade. Então Deus está falando aqui, irmão, para os irmãos, ó, a liberdade que vem de Cristo é acima de tudo. Liberdade da condenação e escravidão do pecado. E Deus fala aqui, ó, que a liberdade proporcionada por Jesus Cristo não é uma liberdade para o crente fazer o que quer, mas para fazer o que deve. A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal, nem para justificativa para conflito. Deus está falando para nós, a Bíblia diz que temos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, temos liberdade cristã, e o apóstolo Paulo fala aqui que não devemos usar da liberdade cristã como um pretexto para justificar nosso pecado. É isso que entrou dentro da igreja moderna. As pessoas estão se aprofundando em coisas que o Senhor Jesus não aprova. Estão usando da Bíblia a liberdade cristã para justificar o seu pecado, mas a Bíblia diz ao contrário, que não é porque aceitamos o Senhor Jesus, somos salvos pela graça, que devemos andar de qualquer maneira. Então medite nessas palavras, não use da liberdade cristã como pretexto para justificar os pecados, mas aceite o Senhor Jesus, obedeça os mandamentos dele, não se aprofunda em letra, mas sim na sabedoria do alto, no estudo da Bíblia. Depois gravarei um vídeo falando, examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está escrito no livro de João. Então fiquem todos com essa palavra, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e meditem. A letra mata o espírito e não a ignorância. Está escrito aqui, ó, que mata o espírito e não a ignorância. Então medite, tome cuidado para que a sabedoria do homem não destrua o Espírito Santo de Deus na sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.